E agora temos neste Mais Info Fórum João Fonseca, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, é também investigador no Sintesis. Muito bom dia e obrigado por estar connosco neste Mais Info Fórum. A curva de infecções em Portugal ontem revelou alguns dados relativamente animadores e que apontam para o desejado achatamento da curva. Que leitura é que faz desses mesmos dados? Bom dia, muito obrigado. Nós temos muita dificuldade em ter alguma segurança relativamente aos dados da DGS. Temos dito disso já há algum tempo. É uma tarefa muito difícil, que foi preparada muito em cima do joelho e, portanto, temos dificuldade do ponto de vista científico de haver fiabilidade desses dados. E, portanto, temos visto também variações mais ou menos semanais, reduções mais ou menos semanais e, portanto, estamos todos com muito interesse a seguir não tanto o número de casos por Covid, porque, como já falei, não são números que nos permitam uma grande fiabilidade do ponto de vista científico, mas pelo menos os dados de mortalidade, porque são muito menos e porque a forma de os registar é naturalmente mais fiável e mais simples. Esses sim poderão nos dar algumas indicações. Infelizmente, os dados de mortalidade ainda têm uma evolução mais tardia que o número de casos. Portanto, de uma forma resumida, eu diria que, não sendo possível ter uma fiabilidade grande do número de casos a cada dia da DGS, vamos esperar para ver, vamos ver o efeito na mortalidade, mas sim, começa a ser a altura, face ao tempo em que as medidas de contenção foram de forma tardia implementadas, começa a chegar o tempo de que podemos esperar a começar a haver um abrandamento claro da progressão da doença, não tanto, volto a dizer, na questão dos novos números de casos, mas daquilo que é um pouco mais fiável da mortalidade. Já continuamos a falar. Agora aproveito para dizer que nos pode contactar neste Mais Info Fórum. Queremos ouvir a sua opinião, as suas dúvidas. Pode também colocar perguntas aos nossos especialistas. Para isso deve ligar o 225 083 297. Vale a pena então relembrar o número 225 083 297. Estamos a contar com a sua participação nesta manhã de terça-feira. Por agora, voltamos à conversa com João Fonseca. A região do Norte é claramente a mais afetada neste momento. Tem sido quase sempre assim desde o início do surto do novo coronavírus em Portugal. Na semana passada, a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, ponderou a possibilidade de avançar com um cerco sanitário ao Porto. Enfim, uma proposta que recebeu muitas críticas das autoridades da região. Pergunto-lhe se considera que esta região Norte deve ser alvo de uma resposta mais musculada por parte das autoridades sanitárias portuguesas? A resposta que é necessária é uma resposta seguramente com maior apoio às regiões que mais necessidades têm. E, de alguma maneira, um dos exemplos muito claros foi, já no início desta desgraça, foi a cidade de Ovar. Em relação ao cerco sanitário ou outras medidas de maior força policial ou de contenção, aquilo que eu diria é que, em vez de tratarmos as populações de forma paternalística, como se trata os filhos menos bem educados, temos é que os envolver e temos que comportar. A própria sociedade civil tem sido muito mais célere e muito mais eficaz e muito mais precoce do que a resposta que as próprias autoridades de saúde, que têm vindo sucessivamente atrás daquilo que a sociedade já está a fazer. E muitas vezes, de facto, atrás daquilo que a comunidade científica em geral, e não apenas 2 ou 3 escolas de Lisboa, têm feito. Doutor, está a referir-se, peço desculpa, está a referir-se à criação de centros de rastreio e outras iniciativas que têm sido feitas no Norte?
Exatamente, e mesmo a própria resposta, se nós fizermos um histórico da resposta a esta epidemia, quando o governo fechou as escolas, já muitas famílias, principalmente aqui no Norte, tinham deixado de pôr os filhos nas escolas. Quando houve o encerramento de estabelecimentos, já muita gente estava em casa, etc. Portanto, tem havido sempre e sucessivamente, quando houve indicação para mais testes, e nós fomos um dos que alertamos para a necessidade de o fazer e a velocidade com que podia, inclusivamente, ter vantagens do ponto de vista económico em termos de poupança de internamentos e cuidados intensivos, foi também a posteriori. Portanto, todas as respostas têm sido a posteriori. A única resposta que não foi a posteriori da sociedade civil, ou seja, que as autoridades de saúde não têm sido arrastadas por aquilo que a sociedade civil e a comunidade académica, nomeadamente, tem mostrado que é necessário, foi exatamente aquilo que, nas palavras do grande Ricardo Jorge, portanto, que neste momento é conhecido o seu instituto em Lisboa, mas era um homem do Porto muito importante no último surto, na epidemia de peste bubónica na cidade do Porto em 1899, o que ele chamou na altura o último cerco que houve na cidade do Porto foi um disparate. Isso foi em 1899. Por algum motivo que estamos por perceber, houve essa consideração numa altura em que, do ponto de vista geográfico, não é fácil cercar o que é que queriam cercar. A cidade do Porto é contínua com as cidades da sua área metropolitana, que por suas vezes são contínuas com outras cidades. E depois temos o outro aspecto que eu há bocadinho falei, que é sempre muito importante, tomar decisões com maus dados, que é o que a DGS tem neste momento, é muito perigoso. Se nós fôssemos a ver o que é que, na altura, os números, de facto, as cidades todas do Norte, principalmente às voltas de Porto e de Braga, tinham números bastante elevados. Mas a primeira ou segunda cidade com o maior número de casos era Lisboa, só que a diferença é que todas as outras cidades à volta, principalmente as da margem sul, praticamente não tinham casos. Ora, isso é, do ponto de vista epidemiológico, extremamente improvável. O que eu quero dizer é que provavelmente esses números estão mal feitos, e nós sabemos que o Norte tem uma resposta de saúde e por motivos de evolução da epidemia. A epidemia começou em Portugal pelo Norte e, portanto, é natural que essa disseminação da epidemia seja primeiro pelo Norte e depois se estenda ao resto do país. Mas nada disso foi considerado e, digamos, a única medida proativa que foi considerada pela DGS foi, de facto, cercar o Porto ou cercar o Norte, em vez de todas as outras medidas que realmente são necessárias. Portanto, como disse o Ricardo Jorge há muitos anos, um disparate. Doutor, já tocou aí na questão dos testes. O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Salles, revelou ontem que Portugal tem neste momento uma capacidade diária instalada de testagem de 11 mil testes. Enfim, também houve alguma polémica a este nível por causa de um alegado racionamento de que também se falou. Que opinião tem sobre o modo como tem sido gerida a questão das testagens, em particular em Portugal? Existem vários componentes aí e vamos tentar, pelo menos, falar de alguns. O primeiro componente é a evolução dos testes. Nós, em 22 de março, publicamos ou pré-publicamos uma análise em que mostrávamos que se triplicássemos os testes que estavam a ser feitos na altura, em 10 dias íamos poupar em internamentos e em internamentos em unidade de cuidados intensivos cerca de 4 milhões de euros. E porquê é que os euros aqui são importantes? Porque os euros significam vidas, significam pessoas que não são internadas. E é, portanto, a maneira mais fácil, digamos assim, de quantificar esses resultados. Foi difícil e foi lento num contexto que nós todos temos que admitir que é muito difícil quando todo o mundo está à procura de um bem escasso, é muito difícil a qualquer entidade, qualquer governo conseguir, de facto,
os testes, e não só os testes, as zaragatoas, a montagem de novos sítios para fazer as colheitas, novos sítios com capacidade laboratorial para os fazer as análises. Portanto, tudo isso temos que dizer que é extremamente difícil, e desse ponto de vista eu diria que Portugal tem tido uma resposta muito boa, tem-se conseguido evoluir mais uma vez também muito com a sociedade civil e também com os hospitais públicos a nível local, que realmente têm dado uma resposta muito boa. E volto a dizer, acho que é importante, nós temos durante toda esta epidemia olhado para números absolutos, isso é pelas contagens, mas é mais correto vermos por milhão de habitantes. E nós tínhamos nessa altura, em 22 de março, 1030 testes por milhão de habitantes, e agora temos cerca de 15 vezes mais. Portanto, nós em poucos dias ou em poucas semanas multiplicamos por 15 vezes a capacidade de fazer testes. Portanto, isto é claramente um aspecto muito positivo. O outro aspecto que falou tem a ver com a distribuição dos testes. E aí volto a dizer, como falamos na pergunta anterior, de que de facto o apoio, mais do que propriamente medidas policiais, o apoio aos locais que mais necessitam, esses sim devem ser priorizados, e não propriamente estar muito preocupado com o Hospital Egas Muniz em Lisboa, isso tem tudo, isso está muito bonitinho, em vez de se preocuparem, como era no caso Ovar, ou o Hospital São João, ou outras zonas do país que na altura eram mais a norte, em que realmente havia essa necessidade, como é atualmente, obviamente, a questão da Aveiro e de outras autarquias, de outras regiões que, de facto, necessitam de ter mais apoio e mais testes, necessitariam de ter in loco pessoas a saber o que é que estava a acontecer nesses locais, que no fundo estavam infelizmente a ser pioneiros, digamos assim, na epidemia em Portugal, para se aprender com eles e para se tentar dar respostas com mais qualidade, não só nesses sítios que estavam a precisar, como no resto das comunidades, depois, e isso infelizmente não foi feito, e portanto nós ainda estamos aqui a aprender. Portanto, acho que é um problema, pode haver de facto um problema de distribuição. Há também o problema, como costumamos ver, que não são só os testes, são as zaragatoas, são os recursos humanos, são os próprios equipamentos de análise, são as pessoas treinadas para isso. Portanto, não é uma coisa simples, mas eu aqui chamaria a atenção para a capacidade extraordinária que houve de aumento da capacidade de testes, que vai ter que continuar e vai ter que depois evoluir para outro tipo de testes, tais testes serológicos, que vão ser também fundamentais. Antes de terminarmos, gostava também de o questionar acerca das máscaras. A Ministra da Saúde disse que a DGS já recebeu um parecer positivo para um uso mais abrangente das máscaras, embora não tenha, enfim, querido dizer se vai avançar com isso. Entretanto, a Organização Mundial de Saúde, no dia de ontem, veio, enfim, realçar uma ideia que já tinha difundido noutros dias, a de que a máscara só deve ser usada por profissionais de saúde, por pessoas infectadas e também por outras que contactam com sintomáticos. Afinal, o que é que será mais benéfico aqui? Temos também aqui dois aspectos muito rapidamente a diferenciar. Um é aquilo que existe do ponto de vista de evidência científica, portanto, conhecimento científico, clínico e epidemiológico, portanto, com pessoas, acerca das máscaras. E outro é aquilo que também foi o que o Covid tem feito, é uma aceleração muito grande do conhecimento em múltiplas áreas e outras coisas, e aquilo que nós sabemos hoje, e que, por exemplo, o professor Altamiro Costa Pereira, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, já em artigo de opinião, há várias semanas, há umas 3 semanas, defendia, era exatamente a necessidade de olharmos para o que estava a acontecer no Oriente, em Macau, na Tailândia, em Taiwan, na própria Coreia do Sul, obviamente na China, e que depois rapidamente foi espalhado também, por exemplo, para a República Checa e alguns países mais do leste europeu, do centro-oeste europeu, e que era muito claro, esses países que, obviamente todos muito diferentes e sem podermos atribuir uma causalidade científica, tinham tido uma resposta muitíssimo mais eficaz
com medida de obrigatoriedade da utilização de máscara. E essas máscaras, claro que é um bem escasso e é um bem que tem que ser priorizado, só que já era conhecido e cada vez tem mais força a noção de que qualquer máscara, qualquer proteção à área da face, se possível feita adequadamente, mas feita em casa ou feita por pequenas fábricas, etc., é melhor que nada. Não será o ideal e, obviamente, que as máscaras mais diferenciadas, chamemos assim, terão que ser priorizadas para quem está a atender os doentes com Covid e em ambientes de maior risco, nomeadamente dentro dos hospitais e das unidades que estão a cuidar de doentes Covid, mas aquilo que devia acontecer é o tal movimento hashtag Masks for All, que aconteceu na Checoslováquia, na República Checa, que em poucos dias toda a população passou a usar máscara, passou a usar proteção e os resultados já estão aí, apesar de não ter sido há muito tempo, já estão aí. Portanto, aquilo que a Ordem dos Médicos ontem, o Conselho das Escolas Médicas Portuguesas também nos últimos dias e, de alguma maneira, várias outras pessoas já há semanas têm dito é que vamos avançar com isso. Não podemos, neste caso, acreditar na Organização Mundial de Saúde, que está a ser, digamos assim, quase criminosa. Muito bem, já percebi que defende então aqui claramente um uso mais abrangente das máscaras. Esse uso, de facto, tem produzido resultados muito positivos na República Checa, que, enfim, teve mais ou menos o primeiro caso na altura de Portugal e, nesta altura, de facto, tem um número de mortos muito menor do que aquele que é verificado em Portugal. João Fonseca, muito obrigado pela participação neste Mais Info Fórum. Bom dia. Obrigado.